Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? Antes de começar, quero deixar esclarecido que isso que falarei nesse vídeo é minha opinião sobre esse assunto com base na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Sendo assim, para aqueles que não acreditam nas Escrituras, que é a Palavra de Deus, esse vídeo será irrelevante. A questão desse vídeo não é trazer discussões para saber quem está certo ou errado, mas sim para tentar fazer você abrir sua mente e compreender o que a Bíblia nos revela. Terra plana ou esférica? Bases bíblicas. Vamos fazer algumas perguntas e ver quais respostas as Escrituras nos dão. A primeira pergunta é: a Terra realmente se movimenta em torno do Sol, girando a 1.675 km por hora? A resposta é não. A Terra não se movimenta em torno do Sol e nem gira. Mais à frente, veremos o porquê a Terra não gira. No livro de Josué, capítulo 10, verso 12 e 13, nós podemos ver claramente que não é a Terra que fica em movimento ao torno do Sol. Josué capítulo 10, verso 12 ao 13, que diz: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Como podemos ver aqui no versículo 13, a palavra de Deus diz: o sol parou e a lua se deteve. Sendo que foi o sol e a lua que pararam, então isso nos mostra que quem está em movimento é o próprio sol e a lua, e não a terra. No livro de Abacuque, capítulo 3, verso 11, a palavra de Deus diz: o sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. E aqui também podemos ver mais uma vez que o sol e a lua pararam, e não a terra. E temos mais um exemplo com base na Bíblia sobre ser o sol que se movimenta e não a terra, que está no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 8, que diz: eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra do relógio de Acás, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinham declinado. E como acabamos de ver na parte final desse versículo, assim recuou o sol 10 graus. E se o sol recuou ou voltou, quer dizer que ele é quem está em movimento. Agora que sabemos que o que se movimenta é o sol e a lua e não a terra, já podemos saber que a terra está parada e firme. Na próxima pergunta a ser feita, teremos a resposta de que a Terra não gira e está firmada. A segunda pergunta é: a Terra realmente está em órbita no espaço? Ou em órbita ao redor do Sol no espaço? A resposta dessa pergunta também é não. Vamos voltar lá para o início de quando Deus criou os céus e a terra. Acredito que você conheça essa passagem da Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre
à face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui no versículo 2, podemos ver que a terra foi criada, porém, ela estava sem forma e vazia, e ela ainda estava debaixo das águas, porque no final desse verso, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, acima das águas, e não sobre a terra, mesmo ela já tendo sido criada, como vimos no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, aqui já foram criadas. Continuando em Gênesis capítulo 1, versos 6 a 8, diz: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Aí você pode estar se perguntando, como assim separação entre águas e águas? É que o mundo todo estava coberto por águas. E quando Deus separou as águas com o firmamento, a qual é chamado céu, uma parte das águas ficou acima do firmamento e a outra ficou abaixo do firmamento. Ainda assim, a terra continuava debaixo das águas. Vou tentar mostrar em forma de desenho para você poder compreender melhor. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra era sem forma e vazia. Aqui nessa parte nós temos o céu ainda abaixo da água, aqui a terra ainda abaixo da água, e aqui a face do abismo. E no versículo 2 do capítulo 1 diz: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui seria o Espírito de Deus. Ele pairava por sobre as águas, não por sobre a terra. Daí no versículo 6, Deus diz: haja firmamento no meio das águas. Ou seja, aqui, como aqui era tudo água, Deus criou o firmamento. Daí aqui seria o firmamento. Então passou a ter água acima do firmamento e água abaixo do firmamento. Aqui seria a terra, a qual ainda está abaixo da água. Deu para compreender essa parte? Aqui seria o firmamento, o céu que Deus criou, que fez separação entre águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Em Gênesis capítulo 1, verso 9 e 10 diz: e disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus o elemento seco terra, e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Aqui nessa imagem daí nós temos o firmamento céu. Aqui seria a terra, o elemento seco. E aqui seria os mares. E aqui temos a terra firme e seca. E com base nesses versículos, podemos descartar a teoria de que a Terra está em órbita no espaço, mesmo porque ela foi fundada, criada sobre os mares e está firmada sobre os rios. Isso nós podemos ver em Salmos de número 24, verso 1 e 2, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ou seja, ele firmou a terra sobre o rio. Aqui como nós podemos ver nessa imagem. Sendo que a terra está firmada no rio, não tem como ela estar em órbita no espaço. A terceira pergunta é: a Terra realmente é um globo?
A resposta é não. Como já vimos anteriormente que a Terra não gira e não está em órbita no espaço e nem se movimenta ao redor do Sol, porque a Terra está firmada sobre os rios, sendo a Terra um globo, a metade do planeta estaria submerso nas águas, porque ela está firmada sobre os rios, como lemos em Salmos 24, verso 2. Vou mostrar em desenho para ficar mais esclarecido. Se a Terra fosse um globo e como ela está firmada nos rios, aqui nós vemos a metade, praticamente a metade do planeta estaria embaixo das águas. E isso fica totalmente fora da Bíblia, pois a Terra está firme sobre o rio. Aqui você pode ter uma noção de como ela seria. Em Provérbios 8, verso 27 ao 30, diz: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava a seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. O contexto do capítulo 8 do Provérbios fala a respeito da sabedoria. No versículo 22 e 23 diz quando Deus a criou. Provérbios 8, 22 e 23. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída desde o princípio, antes de existir a terra. Agora no versículo 27, vemos que ela estava lá, quando Deus preparava os céus e quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Também estava lá quando estabelecia o firmamento, o céu, e quando traçava os fundamentos da terra. Em Isaías capítulo 40, versículo 21 e 22, diz: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. No versículo 22 diz que Deus se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. O significado de cúpula é: uma cúpula ou domo é uma abóbada hemisférica, metade de uma esfera ou esferoide. Se a base é obtida paralelamente ao menor diâmetro da elipse, resulta-se em uma cúpula alta, dando a sensação de um alcance maior de estrutura. Se a seção é feita pelo maior diâmetro, o resultado é uma cúpula baixa. Agora vamos ligar Provérbios 8, 27 com Isaías capítulo 40, 22. Vou mostrar em forma de desenho para você compreender melhor. Aqui em Provérbios 8, 27 diz: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Aqui seria na vista superior, vista do alto, certo? A Bíblia diz que quando ele traçava um círculo sobre a face do abismo. Então, nós sabemos que foi criado um círculo na face do abismo. E em Isaías 40, 22 diz: ele se assenta no seu trono acima da cúpula. Sabendo nós que a cúpula é um domo, nós teríamos essa imagem. Aqui,
essa parte aqui seria o domo, aqui o firmamento, o céu, aqui as águas, e aqui a terra, e aqui águas abaixo do firmamento, ou seja, círculo sobre a face do abismo e domo. Sabendo isso, podemos ver que a Terra não é um globo, pois o próprio Deus está acima da cúpula, ou domo da Terra. Sem contar que dizem que o Sol tem 1.391.000 quilômetros seu diâmetro, e a Terra tem apenas 12.742 quilômetros seu diâmetro. Sendo o Sol tão imenso assim, por que Deus estaria sentado em seu trono acima da Terra e não acima do Sol? Seria o Sol maior que Deus? Jamais. Para dar mais um reforço sobre o Sol é que se movimenta e não a Terra, vamos ler Salmos de número 19, verso 1 ao 6, que diz: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus, faz o seu trajeto até a outra e nada escapa ao seu calor. Aqui nesses Salmos, no versículo 6, nós vemos mais uma vez que é o sol que se movimenta e não a terra. E aqui mostra claramente que é o sol que sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. Agora eu faço uma pergunta para você que acredita em Deus e na sua palavra. A Terra realmente é um globo e está em órbita do Sol? Todos esses planos de quererem esconder a verdadeira criação de Deus é tudo obra do inimigo de nossas almas, porque ele sabe que já está condenado e ele não suporta nós humanos, porque somos criação de Deus, feitos apenas abaixo do eterno Deus. Em Salmos de número 8, verso 5 diz: Contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes, de glória e de honra o coroaste. Então ele faz de tudo para levar as pessoas para o tormento eterno. Isso inclui fazendo as pessoas acreditarem em teoria de Big Bang, da que viemos de macacos, da que vivemos num mundo minúsculo que fica em órbita do Sol, girando a milhares de quilômetros por hora. Enfim, se você quer saber a verdade sobre as coisas, basta ler a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus revelará a você. Não importa a pergunta, Deus tem todas as respostas. E para finalizar, eu deixo de acordo com a base na Bíblia de como a Terra mais ou menos é. Aqui nós temos o domo, a cúpula, a terra firmada sobre os rios, aqui embaixo a face do abismo e a água abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Espero que você tenha entendido e que a sua mente ficou esclarecida, porque eu sei que de começo é meio difícil de compreender isso, mas se você analisar pela palavra de Deus, tudo fará sentido, ou melhor, tudo faz sentido pela palavra de Deus. Então é isso. Deus abençoe.